Olá, César, como você está? A gente estava batendo um papo aqui nos bastidores. Você está bem? Como está sendo sua segunda-feira? Conta pra gente. Ô, Thalita, tudo bem, querida? É um prazer estar de volta contigo. Senti muita falta dessas interações. Boa tarde, as amigas e os amigos que nos acompanham nesse momento também. Obrigado por me receber no programa. É uma honra estar novamente junto contigo. Uma honra te receber, César. O pessoal gosta muito de você por aqui, todo mundo sempre comenta no chat, pede sua participação, então você é super querido aqui da nossa audiência e da nossa equipe, é claro. Ô César, quero te ouvir sobre esse depoimento do Anderson Torres. Então, assim, na sua opinião, o que você acha que vem pela frente? O que Anderson Torres deve alegar em relação a essa suspeita de ter ali organizado, orquestrado a participação da Polícia Rodoviária Federal nesse segundo turno das eleições, impedindo os eleitores de ir votar? E eu quero saber também, quero sondar com você, eu tenho ouvido muita gente falar sobre potencial explosivo de Anderson Torres e de Mauro Cid, né? Quem teria o maior potencial explosivo? Eu quero saber de você também qual a sua opinião em relação a isso. Conta pra gente. Thalita, eu começo pela segunda parte da tua pergunta. Me parece que ambos têm coisas a revelar, são figuras que eram muito próximas do Jair Bolsonaro. O Torres foi ministro da Justiça, o Cid era o faz-tudo do Bolsonaro, era o cara que estava com o Bolsonaro 24 horas por dia e que fazia desde pequenas compras a organizar trâmites burocráticos maiores para a vida do próprio Bolsonaro. Então, nessa medida, eu acho que ambos têm coisas e, caso decidam efetivamente falar, podem comprometer o Bolsonaro de uma maneira muito aguda. Agora, se a gente for estabelecer essa comparação, endereçando a tua provocação de uma forma mais objetiva, me parece que o Mauro Cid tem um potencial de estrago maior para o Bolsonaro, porque ele era uma pessoa muito próxima ao Jair Bolsonaro durante esses 4 anos, então ele sabe de muita coisa, ele ouviu muita coisa, seguramente ele tem muita coisa registrada, enfim. Entre Torres e o Cid, eu acho que o Mauro Cid é uma figura muito mais comprometedora para o Jair Bolsonaro pelo volume e pela natureza das informações que ele seguramente guarda. Agora, indo para a primeira parte da tua pergunta, o Torres, ele está prestando depoimento enquanto a gente conversa agora, nesse Sim. momento. Ele deve alegar, ao que tudo indica, que ele não teve nenhuma interferência com a Blitz que foi realizada, sobretudo ali no norte, mais no nordeste do país, né? E ele deve alegar que ele viajou para aquela região, ele viajou para a Bahia para acompanhar obras que estariam sendo feitas. Ora, a gente sabe que isso não faz o menor sentido, isso é um absurdo completo. Ele vai seguir essa linha de defesa, assim como o Bolsonaro seguiu a linha de defesa de dizer que ele postou o que ele postou contestando o resultado do pleito presidencial, porque ele estaria dopado de morfina. Então, esse tipo de abordagem, esse tipo de linha de defesa, caracteriza um nível de desespero que denota um nível de desespero segundo o qual essas figuras estão operando. O Bolsonaro dizer que ele estava chapado de morfina, então ele não sabia o que ele estava postando. Esse senhor, o Anderson Torres, dizer que ele foi para lá a despeito de ter um sem número de indícios que mostram que ele tentou cooptar parte da Polícia Rodoviária Federal naquela região, que é uma região onde o Lula historicamente tem uma votação muito elevada de votos, não convence absolutamente ninguém. Seguramente nem eles estão convencidos de que isso é uma boa linha de defesa, mas eles também podem ter entendido ali que não resta muita outra alternativa e que esse é o único caminho viável para estabelecer uma linha de defesa. Agora, vamos lembrar, só para encerrar minha fala nesse ponto, Thalita, que primeiro, assim, uma coisa é não abrir o bico, para utilizar um termo popular, enquanto os processos ainda estão tramitando, enquanto você ainda não foi imputado com uma pena mais dura. Outra coisa é a partir do momento que você começa a olhar para 10, 15, 20 anos de cadeia. Isso é outra Sim. coisa. Você vai matar isso no peito e você vai ficar 10, 15, 20 anos na cadeia?
considerando que o Bolsonaro já está se articulando para deliberadamente dizer que, por exemplo, o Cid e o Ailton, que é o Ailton Barros, que é aquele outra pessoa que o Bolsonaro chamava de irmão, agiram em causa própria, agiram em benefício próprio. O Bolsonaro não está tendo nenhuma dignidade, nenhum senso de companheirismo ou hombridade com essas pessoas que até então ele chamava de irmão. Você vai matar isso no peito? Para tirar 10, 15, 20 anos de cadeia? Enfim, a ver como é que isso segue uma vez que esse processo engrossar. Para o Anderson Torres, vale a mesma coisa. Ele está absolutamente desesperado, ao que tudo indica, perdeu peso, está deprimido e chora. Vamos ver se ele vai seguir nessa linha a partir do momento que ele estiver olhando para um processo mais severo de persecução criminal. Eu acho que isso que resta entender. A leitura que tem sido feita é de que, de fato, o Bolsonaro está abandonando, né, essas pessoas que eram mais próximas dele, e haveria até, talvez, uma disputa entre Ailton e o próprio Mauro Cid para quem falar primeiro, né? Porque a gente sabe que numa delação as benesses são oferecidas para aquele que fala primeiro, né? Então há esse potencial bastante explosivo por parte de Mauro Cid e de Ailton. Ailton, inclusive, que tem repetido várias vezes que entende tudo, que sabe tudo sobre o esquema do assassinato de Marielle Franco, né? Ele tem dito e tem repetido isso e não arreda pé dessa situação de saber sobre o assassinato de Marielle. Então, é claro que a gente vai querer ouvir mais dessas duas figuras. E você acredita que... Você tem dito, né? Você disse agora sobre eles não matarem no peito. Vamos ver o que vem. Você acha que vem coisa pela frente, que eles vão, de fato, falar mais sobre essas situações que se colocam nas investigações? Eu acho que essas pessoas têm uma expressão que minha avó gostava muito, que era estar entre a cruz e a espada. Entende? Porque, de muitas maneiras, não é brincadeira. Quando a gente vem acusando esse governo, esse ex-governo, perdão, de ser uma situação envolvida com milícia, um ex-governo envolvido com milícia, isso não é brincadeira. Essas pessoas são milicianas de verdade, entende, Thalita? Então, essas pessoas, a meu ver, Cid, Ailton, Torres e outras pessoas que estão em posição de delatar, elas estão se vendo confrontadas com o peso da justiça de um lado, possivelmente você vai estar olhando para anos e anos de cadeia, além de toda a questão moral que envolve ser preso, etc. e tal, você vai ficar 10, 15 anos na cadeia. Né? Ainda que, enfim, exista algum tipo de paliativo que possa reduzir essa sentença, você vai enfrentar um processo agudo, não é brincadeira isso. Não estou falando de 6 meses de regime semiaberto ou nada disso. Você vai pegar um processo grosso aí. E, por outro lado, você está enfrentando um grupo miliciano que pode efetivamente oferecer risco à tua integridade física. A gente viu o que aconteceu ao Adriano da Nóbrega. Então, essas pessoas têm medo de ter, assim... E outras pessoas que eram ali do círculo interno do Bolsonaro e que tiveram um destino nada agradável, eu vou deixar por isso mesmo, para evitar qualquer tipo de problema para a TVT e para mim mesmo, porque a gente sabe como é que essas coisas funcionam. Agora, é complicadíssimo o que está em jogo aí, e seguramente faz-se uma análise de, bom, se eu ficar, o bicho pega, se eu ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. Muito provavelmente essas pessoas estão fazendo um cálculo pragmático do que é menos nocivo para elas nesse momento, e nenhuma alternativa é boa, porque realmente essas pessoas são barra pesadíssima.